Olá, seja bem-vindo a mais uma aula comentada ATC. Uma realização ATC, Escola de Aviação Civil. Eu sou Leonardo Canali. E eu sou o Fernando Fonseca. E nesse episódio nós vamos falar sobre uma introdução aqui para os regulamentos de tráfego aéreo que vai passar pelos órgãos da aviação, uma introdução geral falando aqui unidades de medida, alfabeto fonético, etc e tal. E vamos também explorar aí o tema de aeródromos, né? Toda a parte de aeródromos, quais são as divisões dos aeródromos, numeração de pista, indicadores de localidade, etc e tal. Perfeito. Para alunos ATC, esse episódio comenta a aula de regulamentos de tráfego aéreo 1, Introdução, dos cursos de piloto privado e piloto comercial de avião e helicóptero. Se você não é aluno ATC e não tem acesso ao curso, vai poder aprender também. Aproveite esse episódio e vamos voar juntos. Bora, Fonseca! Vamos lá, Léo. Regulamentos de tráfego aéreo 1. Perfeito. Então, como você já falou, né? É uma matéria que vai, assim, ter uma paixão enorme por siglas. Nossa! Ô matéria que fala de sigla, viu? Tem que decorar as siglinhas. Embora a navegação tá quase ali, né? É. RV, PM, agora regulamento. Regulamento acho que ganha. Acho que ganha, né? É campeão. E tem uma coisa também, Fonseca, que eu sempre falo sobre regulamentos. Na navegação, no conhecimentos técnicos, na meteorologia, até na teoria de voo, eu gosto muito de explicar os porquês das coisas, à medida do possível, para evitar que o aluno decore tudo, né? Muita coisa. Mas regulamentos é uma matéria de complexidade alta que, infelizmente, tem muita coisa que tem que ser decorada, que não dá para explicar muito os porquês. Às vezes a gente não consegue nem compreender os porquês, porque ele gera um sistema de aviação civil no mundo, né? Muito complexo. Então, às vezes, a gente não entende o motivo da regra. Ela existe, a gente sabe que é para trazer segurança e tal, mas às vezes não é claro enxergar o motivo daquela regra ali. Sim. Então, infelizmente, é uma matéria de decoreba um pouco, não tem jeito. Mas a gente vai fazer ajudá-los na medida do possível, eles entenderem, né? Sim. Da melhor maneira possível aí. Perfeito, Léo. Perfeito. Bom, vamos lá, vamos começar. A gente vai falar sobre os órgãos da aviação e a gente vai falar aqui sobre os órgãos ICAO, Comando Aeronáutica, DCEA, ANAC, CENIPA e Infraero, né? Esses são os órgãos que nós vamos trabalhar aqui. Vou começar dando uma introdução aqui na ICAO, né, que é a International Civil Aviation Organization, Organização da Aviação Civil Internacional. Ela é um órgão com sede em Toronto, no Canadá, certo? Confere por aí? Toronto, Montreal. Eu sabia que era o Canadá. Isso, mas Canadá, tá certo. Montreal. Isso. Montreal, no Canadá. E qual que é a questão? Esse órgão ele surge com a expansão da aviação pós-Segunda Guerra no mundo todo, né? A gente sabe que o impulsionador da aviação no mundo foi a Segunda Guerra. Sim. Né? E aí, a partir daí, a gente começa a ter uma aviação mais pungente, mais ativa no mundo. E aí eles entendem que esse não é um negócio de domínio nacional. Ele é um negócio de cunho internacional, a aviação. Isso, a aviação é um troço que internacional, né? É internacional. É um negócio que a gente cruza fronteiras e a gente tinha que padronizar isso a nível internacional. E aí vários países se juntaram numa convenção para criar a ICAO. E a ICAO, portanto, ela não é um órgão regulador, mas ela é um órgão que você tem os países signatários. Isso. E os países signatários eles têm compromisso de seguir determinados acordos internacionais que são colocados ali na ICAO. Isso por quê? Porque a aviação é um troço internacional. Então eu não posso ter uma lei que exige um treinamento XYZ de piloto aqui no Brasil e esse piloto vai cruzar a fronteira com o avião. Sim. Precisa ter um acordo entre os países. Então hoje, a maior parte dos países de aviação expressiva no mundo, para não dizer todos, são signatários da ICAO, cerca de 150 países, portanto, os países mais importantes do ponto de vista de aviação. Todo país é importante, mas a ideia é de aviação, né? Tem uma atividade de aviação pungente. Eles são signatários e a ICAO ela está ali para ajudar a normatizar a aviação, né, no mundo, padronizar a aviação no mundo. Perfeito. Então, esse é um órgão muito importante. E a ICAO, ela atua, ou ela publica, ou ela normatiza através dos seus anexos. Os temidos anexos, né? Os anexos. Então, os anexos da ICAO, eles têm vários, são 18 anexos, me parece que estão incluindo mais um agora, né, o 19, mas de toda forma,
são anexos que falam de treinamento de pessoal e que falam de Uma padronização de cada setor da aviação. Isso. Perfeitamente. Então, temos lá regras do ar, temos formação de pessoal, de pessoal, tem aeroportos, estruturas, serviço de telecomunicações. Então, tudo. Todo anexo vai falar a respeito. Para que quase que em qualquer lugar do mundo que você voe, você tenha uma forma de numerar a pista igual, por exemplo. Perfeito. Né? Então isso é importante. E aí tem uma coisa que cai na banca da ANAC, que é o seguinte: quando um país ele não consegue cumprir uma recomendação presente num anexo da ICAO, o nome disso é diferença. Isso mesmo. Então o Brasil tem algumas diferenças. Porque o que acontece? Cada país tem o seu contexto geopolítico, social, econômico, não tem jeito. Então tem coisa que vai ser fácil para um país seguir e tem coisa que não vai ser. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que elaborar um documento falando, olha, não vou conseguir cumprir isso, e publicar para que todos os países conheçam. O nome que a gente dá para isso são as diferenças. É bem simples, mas é as diferenças dos anexos. Existem coisas em alguns anexos que não pode ser diferente. Mas uma boa parte pode, e aí a gente publica para a comunidade internacional as diferenças, por exemplo, da aviação no Brasil. Perfeito, existem algumas diferenças. Isso mesmo. Eu gosto de falar bastante também, uma diferença bem interessante que ocorre aqui no Brasil, se nós compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, né? Por exemplo, se a gente comparar por questões econômicas de dois países, tem uma grande diferença, né? Uma enorme diferença. A aviação também é outra Principalmente coisa. Na aviação, que está muito à frente. Anos luz em relação a nós. Mas, por exemplo, nos serviços de meteorologia, por exemplo. Então, comparar monetariamente, né, economicamente, o país, lá os Estados Unidos, eles têm uma série de aeródromos e aeroportos que existem lá as estações meteorológicas de superfície. Já vimos. Se você estiver ouvindo agora e falar que, nossa, estação meteorológica de superfície, vou puxar sua orelha. Você já ouviu lá um episódio de meteorologia, hein? Estação meteorológica de superfície. Então, os Estados Unidos tem uma grande estrutura, né, de aeroportos, a qual o piloto ele vai de um ponto A para um ponto B com a maior informação possível de informações de observação que está ocorrendo naquele exato momento. Para o nosso cenário real, o Brasil, nós não temos essa quantidade de aeródromos, por exemplo. Sim, muito menos. Muito menos, claro, mas de estações meteorológicas que pudesse dar essas informações para os pilotos. Então há uma diferença aí. Sim. Então, o Brasil não consegue seguir à risca esse anexo que fala a respeito disso. Então, através dessas reuniões com a ICAO, que a ICAO sempre faz, né, com esses países signatários, o Brasil trouxe uma solução. Que, no caso, falou assim, olha, como o meu país não consegue ter a quantidade de informações meteorológicas possíveis, né, para mim, né, para os nossos pilotos, eu pretendo que crio ali as altitudes de transição, que a gente vai ver o que é lá na frente, e acima dessa altitude de transição, todo mundo voa uma determinada pressão. Um ajuste. Padronizado ajuste. Abaixo disso, voa o outro ajuste, que a gente vai ver o que é. Quais são esses nomes desses ajustes. Mas só para você ter uma ideia de como funciona. Já nos Estados Unidos, a coisa muda. Como tem muita informação, não precisa padronizar. Não precisa fazer dessa maneira. Mas, o que os Estados Unidos fez? Olha, abaixo de 18 mil pés, voa uma determinada pressão. Acima, outra pressão. É diferente. Então, por que tem isso, né? Porque justamente qualquer lugar que os pilotos ali nessa estrutura americana voe, vai ter informações concisas, ponto a ponto, aonde sobre a pressão para ele poder ajustar o altimetro. Então, esse é um exemplo de diferença que o Brasil um exemplo real que o Brasil publicou, e hoje é assim. Todos, né, os pilotos têm que tomar cuidado, o que é TA, o que é TL, QNH, QNE, pá. Então, a gente por vai uma ver deficiência de informações meteorológicas. Mas é um exemplo do... Nós vamos ver para frente o que é tudo isso. Mas esse é um exemplo muito legal mesmo. Isso. Lá é pra gente ver a diferença, né, cara? Só, né, nesse quesito. Do que a aviação americana, o negócio é louco. O que a ANAC gosta de perguntar também é aonde foi criada a ICAO, que é na Convenção de Chicago, de 1944, porém a sede, a construção, a sede foi em 1945, um ano depois. Montreal. Então, isso, em Montreal. Então, foi criada a ICAO na Convenção de Chicago, né, o Tratado de Paz, em 1944, e em 45, onde realmente foi a sede, né, construída da ICAO. Então, tem que prestar atenção nisso aí.
Boa. Bom, aí falamos internacional, vamos falar de Brasil. Então, Brasil, a aviação, a gente tem Comando da Aeronáutica, a sigla Comaer, COCAER, muda um pouco, mas o Comando da Aeronáutica é um órgão bem importante e máximo da aviação no Brasil, e ali dentro do Comando da Aeronáutica, a gente tem o DCEA. DCEA, o principal departamento que a ANAC Cobra foca nisso muito, mesmo. que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então, cabe ao DCEA editar as cartas aeronáuticas, cabe ao DCEA cuidar da meteorologia aeronáutica, como a gente já falou, cabe ao DCEA cuidar de toda a parte técnica da aviação. Aí você fala assim, poxa, mas eu vou fazer minha prova na ANAC. Calma, você já vai entender. Mas o que eu costumo dizer, Fonseca, para facilitar para o aluno, é assim, tudo aquilo que for técnico, o DCEA vai cuidar. É DCEA. Então, assim, você vai ver que é isso. E aí, dentro do DCEA, a gente tem alguns sub-órgãos. Isso, subdepartamentos. Subdepartamentos. Os sub-órgãos, né? Que a gente pode também falar assim. O primeiro, que é o DTCEA, né? Meu Deus, mais uma sigla. Calma, é só o começo. Tá só começando. Tá só começando, tá? Então, temos o DTCEA, né? Que vem de Destacamento do Controle do Espaço Aéreo. Então, esse DTCEA foi estipulado pelo DCEA em regiões onde há um grande fluxo de tráfego aéreo. Então, é uma ajuda a mais, né? Uma segurança a mais nesses lugares onde tem um grande fluxo, uma grande movimentação de aeronaves. Para ele desenvolver ali as atividades dele ali. Então, um grande exemplo, né? Você aí que mora no norte, mora na região nordeste ou no sul, em São Paulo, a gente tem aqui um maior fluxo, um maior encontro de aviões possíveis em qualquer região do Brasil, comparado Terminal São Paulo. Com a Terminal São Paulo, por exemplo. Então, tem o famoso, né, um bem antigo, esse termo que é o tubulão, né? O famoso tubulão, que é a conexão ali entre São Paulo com o Rio de Janeiro. Então, dentro dessa área, possui vários destacamentos do controle do espaço aéreo. Então, temos o DTCEA Guaratinguetá, tem o DTCEA Santos, que são essas cidades próximas, né, que estão bem coladas aqui dessa região onde tem esse maior fluxo de aeronaves. Só para você ter uma ideia de como funciona o DTCEA. Perfeito. E aí temos o SINDACTA. O SINDACTA. Que é o Centro Integrado de Defesa e Controle do Espaço Aéreo. Isso mesmo. Mais uma. Continue. O SINDACTA é fera. Temos quantos SINDACTAs, Fonseca? Temos 4. 4. Então, eles pegaram, né, a região do Brasil, pegaram todo ali o mapa, né, do Brasil, como o Brasil ele é um país continental, enorme, né, grandes extensões de terra, então dividiu o Brasil em 4 partes. E dentro dessas 4 partes, vamos dizer assim, entre aspas, são setores, né? Certo. Então, temos SINDACTA 1, SINDACTA 2, 3 e 4. E aí, cada SINDACTA representará essa região onde foi feita essa separação. Então, o SINDACTA 1, por exemplo, é Brasília. Então, SINDACTA Brasília. Perfeito. O 2 é o Curitiba. O 3, Recife. E o 4, Manaus. Onde a ANAC pega, que gosta de pegar, é o SINDACTA 1. Representa qual região? Brasília, Recife, tal. Então, tem um macetezinho. Vai lá. O nomezinho dele é Bracurema. Olha que nome, parece um nome de peixe, né? O nome de um rio, né? Mas funciona para decorar. Funciona. Então, Bracurema. Então, Brasília. O CU, né? Não vamos falar o palavrão aqui. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Que vem de Curitiba. O RE, né? Que é o RE. É o Recife. E o Manaus. Que tá Amazonas, mas só para facilitar o nosso aprendizado. É a capital do Amazonas. Isso. Pronto. Então, 1, 2, 3, 4. Bracurema. Brasília, Curitiba, Recife e Manaus. Resolvido. A atribuição do SINDACTA é o controle do espaço aéreo. Isso. Então, os controladores de voo, eles são todos pertencentes a esse departamento do DCEA. Então, veja lá, o DCEA, além de editar as cartas, além de fazer todo o controle, a parte técnica, ele também controla o espaço aéreo. Então, aqui é Centro de Controle e Defesa, Centro Integrado de Defesa e Controle. Então, ele está integrado, a defesa e o controle. Perfeito. Controla o espaço aéreo e o defende também. Isso. O que é defender o espaço aéreo? Fica observando. Isso. Opa, esse avião aqui não era para estar aqui, não. São os famosos aviões da FAB, né? Os aviões ele manda os aviões da FAB. Isso. Mas para a gente poder mandar o Tucano, alguém precisa primeiro detectar que tem um avião inimigo no nosso espaço aéreo. Ou entrou sem comunicar, opa. Como é que alguém tem que estar defendendo isso? Quem está defendendo esse espaço? Isso mesmo. O SINDACTA através dos seus radares, controles, etc. e tal. Isso mesmo, perfeito. O próximo, né, que é muito conhecido
Antigamente se falava, né, o SRPV Rio de Janeiro e o SRPV Isso, São Paulo. Né, que vem de segurança, né? Segurança. Isso. Serviço Regional de Proteção ao Voo. Isso, Serviço Regional de Proteção ao Voo. Então, por uma série de questões aí administrativas e até mesmo monetárias, fechou o SRPV Rio de Janeiro. E tudo ficou concentrado no SRPV São Paulo, que se encontrava até em Congonhas, né? Ficava na região ali de Congonhas. Esse órgão ele tinha com o objetivo realmente proteger ali o voo. Então, se você, por exemplo, quisesse fazer um lançamento de panfleto, né? Que é uma coisa que não é muito comum, você tinha que pedir autorização para o CRPV. Lançamento de paraquedistas. Lançamento, você tem que coordenar com o CRPV. Isso, tudo era através dele. Só que hoje, por uma modernização, eles mudaram. Vamos prestar bem atenção. O serviço é o mesmo. Só mudou a sigla. Não será mais SRPV. Hoje é RCEA. Que significa? Região de Controle do Espaço Aéreo. Tá bom? Então, se na prova da ANAC, né, a ANAC às vezes tem esse probleminha de bancos de dados um pouco mais antigo. Então, pode ser que você encontre SRPV, São Paulo ainda. Ou RCEA. Ou o RCEA. Mesma coisa. Bom, mas o serviço é o mesmo. E aí nós temos um outro órgão, tudo isso é dentro do DCEA, tá, pessoal? Isso. Ainda não saímos do DCEA. Calma. DTCEA, nós já vimos, Sindacta, 1, 2, 3 e 4, SRPV ou RCEA, que é a mesma coisa, tudo dentro do DCEA. E, finalmente, o CGNA, é o último que nós vamos ver, que não quer dizer que só tem esses órgãos do DCEA. Tem o PAMA lá, que é o Parque de Material Aeronáutico, tem várias coisas que não caem na ANAC, que nós estamos focando aqui o que importa. O SGNA, né, que é o Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea, é um órgão que simplesmente ele controla aqueles voos regulares e repetitivos das companhias aéreas. Então, são voos regulares, repetitivos. Ele controla isso porque, tipo assim, pode acontecer de uma companhia aérea que querer fazer, sei lá, 300 mil voos, várias companhias aéreas para pousar ao mesmo tempo em Guarulhos. Não funciona, porque não tem capacidade de pátio para esse tipo de avião, para essa quantidade de avião. Então, o que o CGNA tem que fazer? Ele tem que fazer esse gerenciamento, Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea. Ele gerencia. Como ele gerencia, de modo geral, principalmente é com os de slots. Então, você tem um slot que é um espaço no tempo para você pousar. E aí você consegue lá ter o seu lugar no pátio depois. Mas slot não é lugar no pátio, só para não ter confusão aqui. O slot é um espaço no tempo. Isso, é como se fosse um ponto, tipo um ponto. Uma janela. Uma janelinha ali, olha, sobrou essa brecha, para o seu avião ali, desembarca, embarca e vai embora. Vai embora. Isso, porque as companhias aéreas têm que seguir a risca, né? Se não seguir a risca, é multa. É multa. E aí é encargos e vários problemas. Aí é uma bola de neve que forma. Por isso que os voos no Brasil, de modo geral, são bem pontuais. Isso. Né? De modo geral, eles são bem pontuais. Tanto que, né, as companhias aí Latam, ganham prêmios. Elas são campeãs no mundiais de pontualidade. Segue a risca mesmo Por dos quê? horários. Porque a nossa infraestrutura do Brasil, coisa que nós estávamos falando há pouco, ela é pequena. Isso. Então, a gente tem alguns poucos grandes aeroportos de muito interesse comercial. Isso mesmo. Então, você tem que operar aqueles aeroportos no limite. Para você operar eles no limite, todo mundo tem que ser pontual. Por isso a gente é campeão mundial. Quando você tem um país como os Estados Unidos, você tem vários aeroportos. Uma cidade como Los Angeles tem vários aeroportos de interesse comercial. Quer dizer, você distribui um pouco, então você não está trabalhando no limite com todos. Aí o que acontece? As companhias aéreas dão uma relaxada. Porque não tem tanto problema assim. No Brasil, não. No Brasil, como a gente tem uma estrutura bem escassa, a gente usa elas no limite. E para usar no limite, todo mundo tem que ajudar. Por isso que é muito importante, né, as companhias, né, após quando você compra ali uma passagem aérea, ela sempre fala, olha, chega com 2 horas de antecedência, né, para você fazer o seu check-in, pra você ficar tranquilo, porque o horário que a companhia tem que sair, ela tem que sair. Ela vai sair. Infelizmente, ela tem que sair. Ela gostaria de ficar porque chegou um passageiro ali atrasado, muitas vezes ela se enrosca nisso. Inclusive, hoje está tendo vários... a parte aí de jurídica, isso, obrigado. Parte jurídica ali sobre as companhias, porque tem muitas companhias que acabam decolando, deixando o passageiro no chão, e aí dá problema. Bom, aí, gente, temos um outro órgão, que é a ANAC. Esse órgão, ele é um órgão que controla a aviação civil, por isso é Agência Nacional de Aviação Civil. Ela vai cuidar da parte de licença de pessoal, ela vai cuidar da parte aqui das nossas escolas de aviação, organizações de formação. Ela vai ter suas gerências técnicas lá que vão cuidar de diversas etapas. Aqui, Fonseca, preciso fazer um elogio para a ANAC.
Perfeito. A gente, muitas vezes, eu trabalho com a ANAC há mais de 10 anos. Relacionamento de diversas formas, seja na TC, fora da TC e tal. Era ruim. Ainda não é o que se chama de perfeito, mas melhorou muito, muito. Não sei se você já revalidou sua habilitação recentemente. Já. Quanto tempo demorou? Coisa de uma semana já... Tava já tá pronto. Lá. Já tá, E a isso. provisória sai na hora. Isso. Então, assim, antigamente perfeito. não era assim. Não. Minha primeira habilitação levou 2, 3 Foi meses isso pra mesmo, sair. eu E olha também. lá, você que saiu nesse prazo aí. Foi. Né? Então, hoje em dia, o cara termina o PP lá, em 3 dias, 4 dias, eu vejo aluno Hoje tá aqui. digital Tá digital também. tudo rápido. Tá bom. Eu vejo aluno aqui, ele precisa ter a SHT dele pra gente liberar o PC. O cara checa hoje, 3 dias depois tem a SHT. tá lá. Que isso? Também é. Impressionante, Sim. impressionante. Então, assim, a ANAC melhorou muito, pelo menos nessa parte de GPL aí, que é a gerenciamento pessoal, tá legal. As outras gerências eu não sei dizer. E a nossa parte, que é a GTOF, a Gerência Técnica de Organizações de Formação, que é quem regula aqui as escolas, também tá legal. Né? Os inspetores, eles estão bem técnicos. Então, assim, a gente não pode só falar mal. Eu tô fazendo esse parênteses. Sim. Eu já falei muito mal da ANAC, sim, com certeza. Isso faz parte do jogo, eles estavam sim. ruins. Mas quando eles têm alguma coisa que dá certo, legal. Tem que ser elogiado. A gente tem os nossos processos internos aqui da escola, que a gente precisa, às vezes, mudar um instrutor, mudar alguma coisa, a gente tem que abrir um processo administrativo, né? E esses processos administrativos são rápidos, são ágeis, entendeu? Eu tive um processo administrativo que o cara analisou, não sei quem, né? A gente não tem acesso a quem, mas ele analisou o processo num sábado, emitiu no domingo, despachou. No próprio domingo despachou. Fiquei impressionado. Eu entrei com o processo quinta-feira. Sábado e domingo andou o processo. Resolvido, sim. Entendeu? Então, assim, é muito legal. Eu acho que a gente tem que fazer essa parte aí. Só Sim, pra, sim. pra... E a ANAC ela é muito importante, principalmente aí nessa primeira porta que se abre, né? Para os pilotos que estão aí querendo entrar na parte prática da aviação, né? Então a ANAC ela é um corpo muito importante para nós da aviação civil. Com certeza, regula essa parte. Regula né? isso, né? Ela orienta, né? Faz essa regulação e principalmente ajudar a ter essa porta de entrada para você entrar para o seu prático, né? Com certeza. Somente através da banca que você tem essa autorização. Fez os convênios voar. com a FGV para fazer banca. Isso, agora perfeito. temos muito mais posto de banca, muito mais rápido. A pessoa que mora ali na região norte, às vezes tinha que vir para Sudeste, tinha que vir para São Paulo. Tinha 16 postos de aplicação e são 27 estados, quer dizer que não tinha um por estado. Isso, não tinha, praticamente isso. Né? Então era custo, né, ali o aluno que ele vinha, o piloto. Nossa, hoje tem todos os estados. Acabou. Tá legal. Isso, a própria FGV já também fez uma parceria bacana aí com a ANAC. Muito 10. Perfeito. Tá melhorando. Então, assim, eu gosto de falar isso, Fonseca, que a gente já falou muito mal, com certeza você já falou. Todo mundo fala mal da ANAC. Não tá perfeito, ainda tem críticas, claro. Tem seus problemas. Ali, Mas, de modo geral, tem melhorado. Sim. Esse é um ponto que eu quero deixar claro. É um ponto que a ANAC tem melhorado. E o mais importante, que o aluno fica ansioso, né, quando vai fazer a prova, é o resultado. Sai na hora agora. Antes não era Chega assim. um e-mail lá pra Putz, na mesma hora. Você vê na tela. Você vê na tela agora, né? E vai pro e-mail também. E, olha, na minha época, nossa senhora. Era uns 2, 3 dias, uma semana. Eu falei, meu Deus, não chega não chega o resultado. Aí, não, você tinha que ver no sistema. Isso, lá, no sistema. Direto no sistema oficial. Isso, era pelo site lá. Nossa, era confusão. Mas verdade. Agora tá mais fácil. Mas beleza. Então, aí a ANAC é isso, e a ANAC tem as NURACs, que é os Núcleos Regionais de Aviação Civil, nomenclatura antiga, e a nomenclatura atual é Gerência Regional, GER. Isso. Né? Que ela tem mais mesmo foco de pegar esses alunos, né, e para fazer as provas. Aí são uma várias. Coisa mais geral, mas hoje a FGV já tá fazendo isso. A FGV está fazendo isso, aí as gerências podem usar para outras coisas, por exemplo, tinha uma NURAC, uma gerência regional em São José dos Campos, que era para atender as certificações da Embraer. Isso. Então você vai tendo ali os regionais à medida que cada necessidade, né, se Isso existe. mesmo. Perfeito. Aí nós temos o CENIPA. Pronto, saímos da ANAC e entramos no CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes. Aeronáuticos. Isso mesmo, é muita sigla e muita coisa para lembrar. Desculpa aí, gente. Então, o CENIPA, né, que ele é um órgão central do CIPAER, que é o Sistema de Prevenção de Acidentes. Que nós vamos ver numa aula específica Isso. a parte de segurança de voo, né? Mas ele é um órgão central desse sistema. Isso. Muito importante. Isso. E do órgão que faz parte desse sistema é o CENIPA. E aí dentro do CENIPA nós temos o CERIPA, que é o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Isso. Que seguem os mesmos 4 do SINDACTA. Perfeito. Vale o Buras.
Não. Bracurema. 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 Essa é nova pra Isso, vai pegar. Bracurema, legal. Isso, Bracurema, isso. Então vai ter o Seripa 1, Seripa 2, 3 e 4. Então, regional, o próprio nome já fala, né? Um serviço regional que vai tratar de acidentes que caíram nessas regiões específicas, né? Então vai ter o Seripa 1, Brasília, Seripa 2, Curitiba, então, 3, Recife. Aconteceu um acidente lá numa região, né, de Curitiba. Não se confundam, tá, pessoal, que a FIR, né, que é a região lá, Curitiba, do Sindacta e do Seripa, não é Curitiba. Porto Alegre está na região de Curitiba. Isso. São José dos Campos está na região de Curitiba, também, que tem uma perninha ali, né? Você já viu, né? Então, assim, até várias áreas de São Paulo estão na região de Curitiba, tá? Então não confundam, né? O centro está em Curitiba, mas é uma área expandida. Isso. Então caiu um avião lá em Porto Alegre. O Seripa da região de Curitiba, que é o Seripa 2. Ele vai lá para fazer aquela investigação. Isso mesmo. Né? Então, o Cenipa, ele está em Brasília como órgão central e ele tem os Seripas nas suas regiões que vão fazer a atuação ali, se precisar fazer uma investigação, tal. Isso mesmo. Perfeito. O que é legal também colocar no Cenipa, que o Cenipa ele também oferece cursos, né? Fornece cursos para tanto civis quanto os militares, né? Que é o ASV e o EC, que é o elemento complementar, né? É legal até entrar lá no site do Cenipa, tem cursos gratuitos que você pode fazer. Curso, bem legal. Para fazer investigação, é muito top, muito legal mesmo. E aí nós temos a DIPA, né? Isso. A DIPA é uma divisão que ela é evocada em caso de acidentes de grande repercussão. Então, se, por exemplo, caiu um aviãozinho, um monomotor lá, matou alguém e tal, infelizmente, o Seripa vai lá, né? Uma pessoa, duas, ele vai lá, vai investigar, ou então deu um acidente que, felizmente, não foi fatal. Enfim, ele vai lá, vai investigar, tudo certo. Mas se cair, talvez, um avião de uma companhia aérea, matou 200 pessoas, sei lá, esse acidente é diferente. A proporção é muito maior. É claro que as vidas humanas perdidas são o mesmo valor, não tem diferença. Mas a proporção do acidente é maior, a complexidade técnica do acidente é maior. Sim. Então, quando há acidentes de grande repercussão, essa DIPA ela entra em ação como uma comissão de investigação especial, né? Com um cuidado diferente naquela investigação, não porque vai ser investigado melhor, ou não é isso, todo mundo tem. A metodologia é a mesma, mas ali você talvez precisa ter comunicado com a imprensa, você tem mais partes envolvidas, então do ponto de vista técnico é uma investigação, né? É uma coisa muito mais complexa. Isso. Nem se compara. Então, diante da complexidade daquela investigação, você instaura aí o órgão. Perfeito, Léo, perfeito. E aí, para finalizar essa sopinha de letras, né, dentro ainda do órgãos da aviação. A gente só tá no órgãos da aviação. Isso, ainda vai ter a introduçãozinha ainda. A Infraero, né, que é a... Me ajuda aí, Léo, porque é muita coisa. Infraero é a empresa de infraestrutura aeroportuária. Isso, aeroportuária, isso. É uma estatal, né, do próprio governo federal. Do governo federal, que administra esses aeroportos, que lá antigamente foram o pioneiro nas construções dos aeroportos no Brasil, né? Sim, antigamente a administração aeroportuária estava na mão do governo federal. Sim. Que tinha que fazer isso através de algum órgão, alguma coisa. Isso. Ele criou essa estatal Infraero, perfeito. Que está acabando. Isso. Né? Hoje a Infraero cuida de poucos aeroportos de menores proporções, né? Hoje a maioria já foi tudo leiloados e vendidos aí para empresas. E esses que ainda estão com a Infraero estão sendo leiloados. Isso. Então, assim, a gente tem aí, por exemplo, em Guarulhos, né? A empresa que hoje administra Guarulhos é a GRU Airport, né? Isso. Então, é uma empresa que tomou lá o lugar da Infraero por meio de uma concessão. Então, a Infraero ela está acabando, mas ela é um órgão, uma empresa do governo federal para administração aeroportuária. Perfeito. Bem, bom, encerramos as siglas aqui, vamos só rever então. ICAO, sigla internacional, anexos, diferenças. Isso. Convenção de Varsóvia. É Varsóvia? Não, Chicago. Chicago. Isso. Varsóvia é a outra lá, Isso, é da IATA, isso mesmo. Convenção de Chicago, 1944 e depois 45, onde foi estabelecida em Montreal, no Canadá. Comando da Aeronáutica, CAERO, Comaer. Perfeito. Aí temos o DCEA, dentro do DCEA, destacamento do DCEA, que é o DTCEA, Sindacta 1234 com Bracurema. Perfeito. CRPV São Paulo ou RCEA, a mesma coisa, CGNA. Aí seguimos um outro órgão. Isso. ANAC,
Que aí vem aí o NURAC, né? Que é um Núcleo Regional, ou AGER, que é a Gerência Regional. CENIPA é o órgão de investigação, central está em Brasília. Órgãos regionais CERIPA 1, 2, 3 e 4, seguindo o BRACUREMA. Perfeito. E DIPA, que é a divisão para a prevenção de acidentes, de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, que é uma divisão que vai ser acionada em acidentes de grande repercussão e complexidade. Perfeito. E por último, a Infraero, que é a administração estatal aí que cuida dos aeroportos. Vamos ver a introdução aqui geral da matéria. Nós vamos ver unidades de medida. Eu vou falar todas e aí o Fonseca já começa. Nós vamos ver as unidades de medida na aviação que a gente usa para distâncias, velocidades, velocidade do vento, tempo e pressão. Vamos lá, Fonseca. Qual é o raio da unidade de medida que a gente usa para distância? Não pode ser quilômetro? Pode, mas ao mesmo tempo não. Por quê, né? Então não pode. Pode ou não pode? É que nem a criança, né, quando pede o brincar. É só depois. Só depois. E não pode, e não vai ter. Não pode, deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas o que vale lembrar aqui, ressaltar, tudo isso não foi inventado pelo Brasil, tá? Isso aqui tudo segue os preceitos da ICAO, através desses anexos. Então a gente sabe que a unidade de medida utilizada no Brasil é o quilômetros, né? A gente usa quilômetros, metros, né, para falar de carro, para a gente caminhar. E vamos por um exemplo, Europa ou os Estados Unidos, né, que usa milhas terrestres, pés. Então é uma sopa de letrinhas de e unidades. Assim. E como é que seria para aviação, né? Imagina, você sai do Brasil, você é piloto brasileiro, você sai do Brasil com quilômetros, aí chega lá nos Estados Unidos, tem que converter para milhas terrestres, não sei o quê, porque é quilômetro, porque é pés. Meu, ia ser uma loucura. A gente até tentou fora da aviação o sistema internacional, que em física a gente usa, mas não funcionou no mundo prático. Isso, Os Estados Unidos insistem em usar Fahrenheit para temperatura. É uma loucura. Não tem jeito. Os caras e outros países também. Isso, Então, a ICAO, né, veio aí para poder facilitar e melhorar a compreensão. Como a gente já falou lá no começo, né, estamos falando de internacional, né? Perfeito. Um avião vai sair de um país, de uma cultura, né, de uma unidade de medida que eles utilizam no modo populacional, para outro com uma cultura diferente. Aí ferrou. Então, padroniza que é melhor. Exato. Então, a primeira unidade de medida que foi padronizada, que é voada tanto no Brasil como em qualquer outro país, é a milha náutica, né? Então, tem que fazer uma conversão para saber como é que funciona, né, a milha náutica para nós em quilômetros. Então, é bem tranquilo, né? Uma milha náutica que você caminha representa em quilômetros 1,852. É mantra, hein? 1,852. Ou 1.852 metros, né? Perfeito, mesma quilômetros coisa. E metros. Aí pra gente já saber a como origem dessa unidade nós vamos ver lá em navegação. Isso, é bem legal, é bem interessante. Muito interessante. É bem interessante, porque fala milhas náuticas, como é que funciona isso, né? Da onde veio? Mas vocês vão ver. E a conversão de milhas terrestres, né? Porque tem países que, por exemplo, os Estados Unidos, eles utilizam a milha terrestre tanto para o modo geral deles, né, o dia a dia deles, quanto para aviação. Milhas terrestres, né? Eles utilizam bastante. Então tem que fazer também essa conversão. Se for tem que saber, mas é diferente. Mas é bem tranquilo. Se alguém falar assim, eu andei 5 milhas, essa milha não é náutica. É milha terrestre. Isso. Para ser milha náutica, tem que falar o completo. Isso, milha náutica. náutica. Se for só milhas, corresponde a Station Mile, que é a milha terrestre, isso mesmo. que é 1,609 quilômetros. Ou 1.609 quilômetros. Então, assim, se a gente tem 2 milhas náuticas, representa quase 4 quilômetros. Isso. Pode fazer até um arredondamento. Né? 1,8 pode até passar para 2 para facilitar a conta. Isso, na cabeça. Na prova, ele vai exigir o número exato. Isso mesmo. Só para facilitar na hora do voo ali. Tá, que vai dar quase 3,7. Vai dar 3,74 quilômetros. Isso. Né? 2 milhas náuticas. Perfeito. Mas pra gente ter uma noção, eu voei 100 milhas hoje. Você vai falar, você voou 200 quilômetros para alguém que não é da aviação, né? Você fala, você arredonda. Mesmo, Mas aqui no caso aqui, o que pode realmente cair na prova, né? Às vezes pergunta só, conversão. Um avião voou, sei lá, 50 quilômetros, quanto representado em milhas náuticas? Então é conversãozinha. Conversão regrinha simples. de 3, acabou. Ou divisão, né? Se você quer sair de milha para quilômetro, você divide. Isso, faz a divisão. Por 1,852. Se você quiser sair de... ao contrário, na verdade. Se você quiser sair de milha náutica para quilômetro, você multiplica por 1,852. Se você quiser sair de quilômetro para milha náutica, você divide por 1,852 na aula. Tá lá explícito, tá bem legal. Mas é basicamente isso.
Perfeito. Agora, velocidades, né? Velocidades também tem que tomar muito cuidado, porque tem países... Você acredita que, por exemplo, na China, eles usam quilômetros por hora? Na aviação? Na aviação. Puta merda. Muito loucura, né? Eu não faço Quilômetros por ideia hora. de quanto o Cessna decola em quilômetros por hora. Preciso pensar aqui. Precisa pensar, né? Mas em nós eu sei. Mas eles utilizam quilômetros por hora, é bem interessante, né? Então, para você ver como é que funciona aí a cultura, né, dos países. Mas, de um modo geral, excluindo, né? ICAO, excluindo as diferenças. Pela ICAO, E pelo que a gente usa no Brasil também. Isso. Para nós é milhas, aliás, desculpa, é nós, né? Velocidades. Que é representada em milhas náuticas por hora. Então, se cair na prova lá, o nó, como ele é representado, né? Como ele foi criado, é de milhas náuticas por hora. Assim como a gente tem quilômetro por hora, milha náutica por hora. E é só um comentário, Fonseca, pode ser que se você vai voar um avião, aí pode ser que o velocímetro esteja em milha por hora. Isso, que é a milha terrestre. Tem isso, tem aviões que utilizam... Tem avião que o velocímetro está em milhas. Isso. Eu já vi alguns aviões, até mesmo voando aqui no Brasil, em quilômetros por hora, sabia? Quilômetros? O velocímetro quilômetro eu nunca vi. Nossa. Mas lá no próprio... Tem a conversão. Já tem o cartão graduado. Tem 2 cartões. Isso, sei como é. Sei. Então ali vai o ponteirinho, bateu o olho, já é só você ler o certo. É que nem tem uns carros, né? Tem alguns carros... Que tem milha. Que tem milhas por hora, mas tá ali tudo junto, o ponteiro ele anda e você lê na graduação de dentro ou de fora. É até mais fácil de fazer. Mas também existem as velocidades, né? Horizontal e as velocidades verticais. A horizontal a gente já falou que é nós, né? A velocidade do dia a dia é horizontal. Que é o horizontal. E a vertical, como é que funciona a vertical? A vertical é assim. Quão rápido eu tô subindo ou quão rápido eu tô descendo. Então, isso aqui não é aplicável em carro, né, gente? Porque o carro não sobe e desce. É isso mesmo. Ele fica no chão o tempo todo, né? Bom, pelo menos é pra ficar. Mas lá na frente estão carros voadores aí, né? Quem sabe? Aí que tem, né? Então, a gente tem, de velocidade vertical, é pés por minuto. Então, porque quando a gente fala de distância horizontal, a gente usa... horizontal, a gente usa milha náutica. Isso. Em distância vertical, a gente usa pés, Isso. que dá mais ou menos 30 centímetros um pé. Isso. Então, sempre que a gente vai falar, eu tô alto. Alto quanto? Eu tô alto 1.000 pés. Ou tô alto 2.000 pés. A gente não fala... Quando a gente mede distância verticalmente na aviação, a gente mede em pés. E quando a gente mede distância horizontal, a gente mede em milha náutica, como a gente conseguiu ver. Então, assim... Se a gente está medindo distância horizontal em milha náutica, nós vamos medir velocidade horizontal em milha náutica por hora. Se a gente mede distância vertical em pés, a gente vai fazer essa velocidade vertical de pés por minuto. Não por hora, porque a gente não vai ficar uma hora subindo, né? Isso. São pés por minuto. Então, estou a 500 pés por minuto positivo. Quer dizer que a cada minuto eu estou subindo 1.000 pés. Isso mesmo. Estou a 300 pés por minuto negativo. Quer dizer que a cada minuto estou perdendo 300 pés. Perfeito, é isso mesmo. Velocidade do vento, Fonseca. Okay. Não, só mais uma coisinha. Sim. A respeito do instrumento, Perfeito. É o nome do instrumento. Então, lá no Cessninha, até os aviões mais, mais, como é que podem dizer? Aqueles bem básicos, né? Sim. O instrumento que faz essa leitura é o variômetro, né, em português, ou em inglês o climb. Perfeito. Né, um ponteirinho subindo, e um pés por minuto subindo. Se tiver ponteirinho descendo, pés por minuto descendo. Perfeito. Bem, o próximo, que é considerado aí na questão regulamentar, né, de operacional, a velocidade do vento. Tá. Que aqui tem que prestar muita atenção. O que a ANAC nos livros, e a ANAC faz um pouquinho ao contrário, que é para te pegar. Né? Tem aquela pegadinha. Se ela puder te pegar, ela vai. Ela vai. Tem que ficar esperto. Você tem que pegar a ANAC assim, que você vai me pegar, não. Então tem que prestar atenção nessa questão de velocidade do vento. Quando é considerado vento calmo para a regulamentação. Então toda velocidade abaixo de 6 nós. Então se tiver na pergunta e na resposta tiver 6 nós, não coloque 6 nós. Porque abaixo de 6 nós é 5. Ok? Perfeito. A ANAC coloca isso. Não coloca assim, é menor ou igual. Porque aí você sabe que é 5. Ela coloca até ou menor que... Menor que 6. 6. Ou 5 nós. Ou até 5 nós. Menor ou igual a 5. 5 nós. Mas isso para regulamentos. Porque nós vamos ver que em meteorologia vento calmo é 0. É 0. Até 1. Isso, Então, assim... É menor que 1. Menor que 1, 0. É 0. Só 0. Isso.
Então, assim, nesse caso, a gente, no regulamento, vai considerar isso daí. Isso. Aqui no. Aí você fala, pô, mas e aí? Agora tem meteorologia, é uma coisa e regulamentos é outra. Então, no caso, o que vai prevalecer é o regulamento. Porque o regulamento está tratando do quê? Tráfego aéreo. Isso. Então, se uma pista de uma determinada cabeceira tiver vento calmo, que é considerado abaixo de 6 nós ou até 5 nós, aí usa a cabeceira de melhor mobilidade ali, que foi melhor. Isso. Agora, aí precisa ver que pode ser que na prova, numa leitura de METAR e TAF, ele fale assim, vento calmo. Aí lá, numa prova de meteorologia, se você está na matéria de meteorologia, você vai considerar que o vento calmo é zero. Zero, isso mesmo. Porque ele às vezes coloca lá a velocidade, por exemplo, 230 graus com 4 nós. 4 nós. Aí tá lá, vento calmo. Não coloca. Se for na matéria de meteorologia, não. Mas se for na prova de regulamento, tudo bem. Perfeito. Bem, agora vamos falar um pouquinho de tempo, né? Como é que funciona o tempo? O tempo, unidade de medida normal, hora, minuto, segundo. Não tem segredo. Não tem segredo. E aí a gente vai falar um pouquinho de pressão atmosférica, só uma introdução, porque nós vamos ver isso nas aulas, né? A seguir e tal. Mas a ideia é a seguinte, nós temos 2 unidades de medida importantes para a pressão atmosférica, que é o hectopascal e a polegada de mercúrio. Hectopascal é HPA, ponto. E polegada de mercúrio é de int, que é polegada em inglês, HG, que é a sigla lá na tabela periódica de mercúrio. Tá? Então são essas 2 unidades de medida que a gente usa para a pressão atmosférica em regulamentos. Perfeito. E tem ainda a variação, que não é muito comum. Na prática não é nada comum, mas na ANAC ela gosta de cobrar, que é a milímetros de mercúrio. Que é a mesma coisa que polegada de mercúrio, só que é convertido, né? 1 milímetro, uma polegada vale mais ou menos 25 milímetros. Então, se você tem 1 polegada de mercúrio, você vai ter 25 milímetros de mercúrio, que é mais ou menos a mesma coisa. Mas, na prática, você só vai usar o HPA ou polegada de mercúrio. Depende aí do que o país quer colocar como padrão. Ou tem no avião também, às vezes o avião só tem polegada de mercúrio. Ele tem uma tabelinha, às vezes, em cima aqui que você converte. Isso, então tá bem tranquilo a respeito disso. Bem, agora alfabeto fonético, né? Alfabeto fonético dá um sustinho nas pessoas aí, dependendo precisa decorar quais palavras tem que falar, né, de uma forma correta na fonia. E por que existe o alfabeto fonético, né? O alfabeto fonético ele veio para facilitar na comunicação entre torre e piloto. Perfeito. E até mesmo entre os pilotos. E para também evitar ou atenuar o maior ruído possível, né? Ali de palavras que soe, sair uma outra e o piloto ou o controlador entender formas diferentes, né? Que é um mal entendido. E ocorrer um mal entendido e fazer certas manobras ou o piloto ou o controlador ter uma atitude que possa prejudicar na segurança de voo. Então, o alfabeto fonético tem que ser gravado do A até o Z, do alfa até o Zulu. Lá tem que ser. Na nossa aula, a gente tem uma tabelinha. Sim. Então, vamos só recapitular aqueles que mais dá erro. Tá bom. O F. O F, tem muitos que falam que é só Fox, né? É Fox. Não. Tem que falar a palavra completa. Foxtrot. Foxtrot. Bom? Então, o F é Foxtrot. Okay? O J. J, muitos falam Juliette, né? Tipo... A ganhadora do Big Brother aí. Isso, ou Juliette, óculos Juliette. Né? Não é assim dessa maneira que tem que falar. Então tem que falar com um sonzinho de D, né? Certo. A gente tem que... Aqui a gente, inglês, o brasileiro tem que... porque é inglês, realmente. E o brasileiro, né? Às vezes tem o costume de falar, né? Acabar acomodando com o nosso idioma e falar Juliette. Não, tem que falar mesmo com Juliette. O sotaque mesmo. O sotaque mesmo em inglês. Então é Ju, né? O D com J junto. D-U. Né? Ju. Ou Ju, isso. Então, Juliette. Tem que falar com esse sotaque. Perfeito. E o próximo aí, como é que funciona? Que pega muito. É o aí, P. Né? A palavrinha P. O pessoal fala Papa. Só que até onde eu sei, o Papa tá onde? Vaticano. Exatamente. O Papa tá no Vaticano. O Papa geralmente fica no Vaticano. De vez em quando ele sai. Mas ele nem sai, fica lá. Ele fica lá. Fica quietinho lá. Agora, o Papá, esse sim tá no alfabeto fonético. Então é Papa, Papá. Vaticano. Papá, então, alfabeto fonético. No aeronaves brasileiras, comum, Papá Romeu ou Papá Tango? Papá Tango, Papá Romeu, não é Papa Romeu, Papa Tango. Não. Ele, o que é? O avião come o tango, né? Isso, Papa o Papa Tango. Essa ideia, né? Papinha, ele é Papá Tango. Papá Romeu. Você tem que puxar um pouquinho mais esse último final, A. Papá. Tem um acento, né? Isso, Papá. é como se tivesse um acentinho no A lá. O próximo é a letra S, né?
Muitos acham que é serra, né? Fala serra, né? É serra, Igual serra uma elétrica. serra elétrica, uma serra, né? Subir na serra, né? De uma montanha, essas coisas. Então tem que falar a letrinha I entre o S e o E. Então é Sierra, tá bom? Sierra. E por último, o X. Como é que O funciona X Léo? é X-ray, que é raio-x em inglês. Isso. É legal dizer porque muitas vezes o alfabeto fonético não é só usado na aviação. Ele é usado em muita coisa. Segurança, muito, enfim. E o pessoal distorce. Às vezes, como X-ray é meio difícil de falar em inglês, né? O pessoal usa xadrez, né? Usa outras Para coisas. poder facilitar Para ali, poder né? facilitar. Mas o correto é X-ray, raio-x em inglês. Isso. Na fonia tem que falar X-ray. Então, Acabou. letras a gente vai falar sempre em alfabeto fonético na fonia, no rádio. E números nós também temos duas diferenças, né, Isso. Fonseca? Então a gente tem o número 1 e o número 6, né? O resto fala igual. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, igual. Isso. 0. Só uma coisinha, só um adendo, né? A respeito do inglês, né? Porque no inglês o 9 geralmente fala 9, né? E o 3 no inglês normal é 3, né? O sonzinho do if. Esse TH. sonzinho, o TH. Mas para o inglês tem que falar tree, que vem lá como se fosse o Uma árvore, árvore. né? Que é o tree mesmo, normal. E o 9, né? Que é o 9, tem que falar niner. Niner. Ou niner, né? Tem que ser um sonzinho de R no final. Porque para eles lá deve ter alguma Faz sentido. palavra que possa fazer sentido. Mas para nós, português, é o 1 e o 6. E como é que funciona aí, Léo? Fala aí. O 1, a gente vai usar uno, Uno. que é para tentar evitar essa coisa do som, né? Se eu der um tapa aqui no microfone, pode ser que pareça que eu falei né? E então uno, para ajudar. E o 6 a gente vai usar sempre o meia, com alguns cuidados, né, Fonseca? Isso, o meia no caso porque se você falar só meia, dependendo aí do contexto, da contexto que você estiver falando, pode ser que está falando em referência à metade de alguma coisa. Então, meia milha, por exemplo, o cara poderia, né, o controlador ou outros pilotos que estão ali na região, entender que é metade de uma milha. Aí, opa, alguma coisa está errada. Né? Pode ser que está perto, e não é isso. Então, para você falar, por exemplo, o 6, eu estou a 6 milhas em relação ali a algum aeródromo, algum avião, você tem que falar meia dúzia de milhas. Porque aí fica bem claro, meia dúzia de milhas. Isso, porque aí é bem diferente, né? Entre Total. estar 6 milhas náuticas ou meia milha náutica do lado de um outro avião. O cara ia ficar assustado, né? Muito tem um cara aqui praticamente colado em mim. E 6 milhas náuticas, estão falando meia dúzia de milha. Tá bom? Perfeito. Dessa maneira. O que mais? Acabou, né? Alfabeto fonético, fechou. já finalizamos. Antes da gente ir para aeródromos, vamos lá. Se você ainda não é aluno ATC e quer estudar conosco, entre no site www.atctreinamento.com.br. A ATC é uma escola de aviação civil homologada pela ANAC. A gente ministra cursos de aviação no formato EAD. Lembrando que essa aula comentada ATC faz parte de uma série complementar do curso, para auxiliar nossos alunos nas revisões das aulas. Legal, junte-se aos mais de 5 mil alunos ATC e venha estudar com a gente. Mais conteúdo de aviação no @ATC Treinamento no Instagram. Segue lá, pessoal, que vocês vão amar essa escola. Bora! Vamos lá, falamos agora um pouquinho de aeródromo. Isso, e os alunos vão querer matar a gente, 47 minutos. Meu Deus. E ainda tem coisa aqui para falar, hein? Tem Mas mais um a gente pouquinho. consegue agilizar aqui. Vai ser bem um contexto geral. Contexto geral. Ali vamos falar exatamente o que vai cair para Japão, para para melhorar aqui, não ficar muito longo para os alunos. Isso. Pessoal, um aeródromo, vamos lá. O que é um aeródromo? Começa por aí. Bem, o aeródromo nada mais é que um espaço, né, pode ser entre terra Sobre ou terra ou água. Aonde esses aviões possam pousar ou decolar ou pode ocorrer ali o desembarque de cargas e passageiros. Acabou. É uma coisa bem simples. Aeródromo. Simples. Área sobre terra ou água destinada ao pouso e decolagem de aeronaves. Acabou. Só que existe uma classificação de aeródromo. Duas grandes divisões. Quais são, Fonseca? Temos os militares. São aqueles que são para de uso exclusivo dos aviões militares. E os civis. Uso exclusivo dos civis. É claro que pode haver aeródromos, como é o caso de Guarulhos, que ele é ambos, simultaneamente. Pode haver. Tá. Mas entenda que existe essa grande divisão primeiro. O que tem que também entender, militares, somente aviões militares. No civil pode pousar tanto civil quanto militares, tá bom? Perfeito. Só mesmo os militares que têm essa restrição. E dentro do civil, duas divisões, que é o público e o privado. Então é bem assim, bem intuitivo. O público, né? Qualquer um pode aberto, usar.
ao público. Você nós, chega com o seu avião lá, pessoas. com a Gol chega com o avião dela, a Azul, a TAM, a Avianca, Todo mundo. sei lá, Itapemirim, fala todas as companhias Vamos falar aéreas, pra não tudo, dizer que a gente tá... BRA, todo mundo, Transbrasil, Varig, todo mundo. É isso mesmo. qualquer um pode usar o civil Isso é público, aberto ao público. E temos o privado. Então, o privado é o privativo, né? Você tem Tem uma compra fazenda, uma fazendinha. Vou criar aqui o meu aeroporto, aqui o meu abre uma aeródromo. pista, Colocou uma pistinha ali de grama, pega o seu aviãozinho e acabou. Sem fins exploração econômica. lucrativos, sem exploração econômica, tá bom? É exclusivo é seu, é somente seu, privativo. Então, os aeródromos são divididos em militares e civis, e os civis podem ser públicos ou privados. Então, o aeródromo ele é militar, ou o aeródromo é civil público, ou o aeródromo é civil privado. Isso mesmo, perfeito. E aí, Fonseca, eu nunca ouvi falar nesse termo, né? Os alunos, pode ser aeródromo, que eu só ouço falar em aeroporto. Qual que é a diferença? Bem, o aeroporto e o aeródromo nada mais nada menos é o quê? O aeródromo é um aeródromo, aliás, vamos lá. O aeroporto é um aeródromo civil público, dotado de facilidades. De embarque, desembarque. Tem o McDonald's Tem um lá. McDonald's, tem um Starbucks, tem lá um escada rolante, tem um shoppingzinho duty free, tem lá a lojinha de perfumes. É o completo. Então, é um aeródromo civil público. Tem que ser civil público. Isso. Civil privado não é aeroporto. Não é. Aeródromo civil público dotado de facilidades para os passageiros. Perfeito. Isso mesmo. Ou seja, crucial. Todo aeroporto é um aeródromo. Porque ele tem que ser um aeródromo civil público. Mas nem todo aeródromo é um aeroporto. É isso mesmo. Mas a palavra principal, aeródromo civil público. Acabou. Dotado de facilidades. Acabou. Ponto, acabou. Mas também temos aeroporto internacional e nacional. Como é que funciona? A diferença é que o aeroporto internacional ele é dotado de órgãos para fazer alfândega, para fazer imigração, Polícia Federal lá para carimbar teu passaporte que você está entrando ou saindo do país, Perfeito. Receita Federal para ver se você não está trazendo umas muamba de Miami. Então, ele tem isso. Um aeródromo nacional, um aeródromo doméstico, não tem isso. Ou seja, você não pode chegar de fora do país pousando no aeródromo doméstico, nacional. Não pode. Você tem que pousar num internacional, que é para você sofrer todas as fiscalizações. O contrário também é verdadeiro. Se você for decolar com destino ao exterior, você tem que decolar de um aeródromo internacional. Para fazer todo esse trâmite legal. Perfeito. O que muda, então, é o que ele tem lá. Isso mesmo. Um tem a serviço de alfândega, imigração, etc. E o outro não. E o nacional é o nacionalzão mesmo. Não precisa. Basicão tranquilo. E acabou. Perfeito. Agora, existe também a suspensão momentânea de operação, né? Tem muitos alunos que confundem isso, né? Sim, com certeza. O que é a suspensão momentânea da operação? Não pode operar aquele aeroporto. Está suspensa as operações dele. Isso mesmo. E aí existem alguns tipos de suspensão. A primeira delas é impraticável. Então, assim, é bem simples, né? Um aeródromo impraticável é um aeródromo que você não pode pousar por algum motivo físico da pista. Então, alagamentos, um acidente. Tá quebrado lá um na avião pista. quebrou, o avião taxiou e acabou afundando a pista. Coisas assim que está acontecendo ao mesmo tempo. Ele está impraticável. Não tem condição de operar lá. Não tem condição naquele exato momento. Agora, o interditado, né? Você pode até perceber que a palavra é um pouco mais forte, né? Interditado. Alguém foi lá e interditou o seu restaurante. É uma coisa meio forçado, né? Não precisou ter uma deficiência o aeroporto. Alguma coisa foi forçada a ser fechada. Então, por exemplo, uma manobra militar, um avião militar. Pouso de avião presidencial. Então, interdita. Por meia hora antes, se não me engano, meia hora depois. Para ali melhorar a segurança, né? Porque tem uma pessoa importante, alguém que está ali que não pode ter aviões próximos. Decolou, saiu fora, volta a ser praticável, volta às operações. E quem manda nisso daí? DCEA. Cai na Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então, sempre o DCEA vai definir quando for o interditado ou, no caso, o impraticável lá desse aeródromo, tá bom? E existe uma outra condição em que há suspensão, né? Então pode ser alguma coisa física está impedindo eu operar, está suspenso. Uma ordem administrativa tá impedindo que eu opere, está interditado. E tem uma outra condição. Que é a condição meteorológica. Exato. Então... Aí não é nem interditado, isso, nem impraticável. Ele realmente suspenso por condição meteorológica. Suspendeu
por questões meteorológicas. Quando isso acontece? Quando os fenômenos meteorológicos estão abaixo dos mínimos pré-estipulados pelo DSEA. Para O aquele DSEA, aeródromo. isso, para aquela região, para aquele aeródromo. Então, existem mínimos de segurança que o avião precisa operar ou não, VFR ou IFR. VFR é padrão, nós vamos aprender, Sim. né? Padrão para quase todos os aeródromos. Agora, as condições, os mínimos meteorológicos para IFR, aí vai depender de cada aeródromo, tem que Isso, olhar isso na mesmo. carta. Perfeito. Bom, e como é que chama o aeroporto? Né? Então, o aeroporto tem um nome. Antônio Carlos Jobim, Galeão. Né? Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro. Governador André Franco Montoro, que é o Guarulhos. Né? Ele tem um nome, mas ele tem um indicador de localidade também. Sim. O passageiro está muito acostumado com isso. Guarulhos é GRU, Santos Dumont SDU. Né? Congonhas, CGH. Mas isso, gente, não interessa para nós. Isso. Porque esse é o código IATA do aeroporto. O IATA é como se fosse a ICAO, só que ela tem a ver mais com uma questão comercial, uma outra não técnica. A ICAO é técnico. E a ICAO vai designar um indicador de localidade com 4 letras. Perfeito. Diferente da IATA, que você vê lá na bagagem, então são 3 letras. Então, para nós técnicos, tripulação técnica, vamos sempre usar as 4 letras. 4 o letras. ICAO, isso mesmo. O código ICAO. Esse código aqui no Brasil começa com Sierra de South America, América do Sul, Bravo de Brasil e 2 letras. Então vamos dar um exemplo. Guarulhos. Sierra Bravo, Golf, Romeu. Congonhas. Sierra Bravo. Sierra Papai, isso mesmo. Papai. Meu Deus. Rio de Janeiro, lá, Santos Dumont. Sierra Bravo, Romeu, Juliet. Galeão, Sierra Bravo, Golf Lima. Isso mesmo. Então, você tem lá o código ICAO para aquele aeródromo. E aí tem uma diferença, né, Fonseca? Já no código eu consigo ter uma informação sobre o aeroporto. Perfeito. Só pelo código. Isso mesmo. Eu já tenho uma informação já. Isso mesmo, que a gente vai ver lá. Por exemplo, quando estiver exatamente o Sierra, né, que é, vamos colocar o exemplo aqui no Para Brasil. aeródromos no Brasil. No Brasil, isso, no Sul, que é aqui que é representado a região Sul. O Bravo, que vem do Brasil, então é porque ali naquele aeródromo pode ter, aliás, pode não, tem comunicações, telecomunicações. Então, serviço de comunicação. Serviço de comunicação. Que pode ser uma torre ou uma rádio. Nós rádio. vamos ver mais pra frente. Mas por Isso. enquanto, grava isso. Tem serviço de telecomunicação. Perfeito. Pode ser torre ou pode ser rádio. E quando não vier com o Bravo, e sim uma outra sigla, que a gente vai Sierra falar aqui pra qualquer vocês, coisa. Isso. Aí aquele aeródromo ou aquele aeroporto específico não possui telecomunicações. Então, o que cai na ANAC? O que a ANAC gosta de perguntar? Quais são as siglas representadas para aeródromos que não têm comunicações? Não tem rádio, não tem torre, nada. não tem nada. Uma fazendinha ali. Uma fazendinha, né? Você tem lá um aeródromo privado, ou aí você tem lá... Aqui perto, por exemplo, nós temos Biritiba Mirim. Isso. Que é uma fazenda, não tem nada lá, não tem torre, não tem rádio, não tem nada. Sierra Delta, Aí. Índia Hotel. Sierra Delta India Hotel, né? Então, SDIH. isso. As próprias letras que vai cair para ir na banca da ANAC será Sierra, que é o SS. Para aeródromos sem telecomunicações. Isso, telecomunicações. Tá? O com telecomunicações é sempre Sierra Bravo. Então, todos que nós falamos aqui, Sierra Bravo, Sierra Papa. Aí tem telecomunicações. Sierra Bravo, Romeo e Juliet, que a gente acabou de falar. Tem telecomunicações. Que é o Santos Dumont. Torre, tem rádio. Só por aí a gente sabe. Isso. Agora, Sierra, Sierra November, Sierra Tango, Sierra Whiskey, Sierra Delta, todos esses aeródromos que têm esse indicador, ICAO, não tem telecomunicações. Então tem que decorar. Sierra November, Sierra Tango, Sierra Whiskey, Sierra Delta. Cai na ANAC isso daí, hein, pessoal? Isso. Esses são aeródromos brasileiros, não importa o que venha na frente. Sierra, qualquer coisa, é um aeródromo brasileiro sem telecomunicação. Sierra November, também XX, pertence ao nosso. ao nosso país. Perfeito. Sem Perfeito. Agora existe a numeração de cabeceira, né? Como é que funciona essa numeração aí? Então, quando a gente tem uma pista, a gente tem, na verdade, 2 pistas. Isso. É a arte da multiplicação, Fonseca. Boa. Eu vou lá e eu construo uma pista, mas eu tenho 2. Olha, que perfeito. Dependendo do sentido que a gente usa a pista, ela ganha um nome. Então eu tenho a pista 15 e a pista 33, por exemplo. É uma pista só. Sim. É uma cabeceira oposta da outra.
Né? Se for paralela, eu tiver duas pistas de fato paralelas, aí eu vou ter a 15 esquerda e a 15 direita, e a 33 esquerda e 33 direita. Mas não vamos nem entrar nesse papo das paralelas aí por enquanto. Ok. Lá na aula tá bem explicitado. O ponto é, como é que a gente numera a pista? Como é que a pista é 15 ou 33? A gente vai pôr o avião lá e olhar na bússola. Se eu vi a bússola deu 154 graus, a pista é 1,5. 15. Se eu vi na bússola e deu 158 graus, a pista é 1,6. já vai para frente. Sobe 1. Então ali são o número da pista é basicamente em dezenas de graus magnéticos. Magnético. Tem que ser magnético. Então isso é fundamental. Então, mas aí tem as sutilezas. Vamos lá, Fonseca. Tem as regrinhas. Isso, que é no caso as regrinhas de arredondamento, né? Quando é que eu sei que pode ser uma cabeceira 1/4 ou quando pode ser uma cabeceira 1/5, né? Vamos só para ter um parâmetro aí. Boa. Então, quando você olha numa cabeceira e está ali, por exemplo, 1/4, os graus magnéticos que pode representar essa 1/4, ela vai ser de 1/35 até 1/44. Então, vamos supor que na aferição da bússola mostrasse para você 1/45, não poderia ser mais a cabeceira 1/4. Seria já a 1/5. Aí seria a cabeceira acima, 1/5. Então, existe uma regrinha. Então, todo número que vai abaixo de 5, ou seja, vai até o número 4, né, nessas diferenças aí de graus, corresponde a pista que está ali, né? Por exemplo, 143 elimina o 3 e fica 1/4. Perfeito. Né? A dezena ali dos graus. Se der acima aliás, vamos recapitular. Se der exatamente 5 ou acima, então maior ou igual que 5 é a superior. Então 145 elimina o 5, o 14 vira 15. Perfeito. Acrescenta um grauzinho a mais lá. E é claro que a cabeceira oposta vai ter 18, né? Isso, que é 180 graus de diferença. Isso mesmo. Então, se eu tenho uma cabeceira que eu estou medindo 154 graus de um lado, do outro lado eu vou medir 334. Isso mesmo. Que é 180 graus. Pode somar aí na calculadora. Então, eu vou ter sempre uma pista oposta com 180 graus, portanto, 18 números, vamos pôr assim, de diferença, né? 15 Perfeito. mais 8, 33. Isso. Então, eu sempre vou ter a cabeceira oposta. Na verdade, eu brinquei a história da divisão, mas a pista é uma só. O que nós temos são duas cabeceiras. Isso. É que a gente costuma falar, pouso autorizado, pista 1/5, pista 3/3. Não fala cabeceiro no 5. Não fala isso, né? Então, é aí que eu brinco que a gente multiplica as pistas. É mágico. É uma mágica. Exatamente. Da aviação. Isso mesmo. E aí a gente tem uma arte de selecionar qual pista a gente vai usar. Se a gente vai decolar sempre contra o vento, Fonseca, qual é a dica que a gente pode dar para a pessoa, né? Então, vamos supor, por exemplo, que você está num aeródromo sem telecomunicações. Como é que você vai selecionar a sua pista em uso, né? Como é que eu vou selecionar a minha pista? Então, você tem que pegar o seguinte, você tem que olhar uma informação, né, exatamente ali da região onde o vento, né, tende a estar ali em relação ao seu avião, né, que a gente sempre vai voar contra o vento, né, o vento de proa. Exato. Isso. Então, o graus que você tiver nessa informação em relação de onde está vindo esse vento, em relação ao grau magnético daquela cabeceira, se der o número 90 graus menor, você seleciona aquela cabeceira que está dando esse ângulo de 90 graus menor. Certo. Se der 91 graus acima, você vai selecionar a cabeceira oposta. Se for exatamente 90 graus, tanto faz. Qualquer um dos lados. Vento de travessa. O próximo é 91, 92, 95, aí tanto faz, não faz diferença. O que for mais conveniente. Isso, o que for mais conveniente. Agora, se for, né, um aeródromo que está sendo controlado, a própria torre já vai fazer essa informação para você. Ela já vai fazer esse cálculo. Né? E vai dizer a pista em uso. Isso, e vai falar, olha, a pista melhor para se decolar ou para pousar é a cabeceira tal ou tal. Pista tal ou tal. Perfeito. E aí, finalizamos com uma questão que é o seguinte. Falar de aeródromo, tem a Bíblia dos aeródromos. Tem essa Bíblia aí. Que é o Rotaer. Só para título de informação, uma vez eu baixei o Rotaer, né? Ah, eu já baixei. Online, você já fez isso, claro. Né? São 1.200 páginas. É uma só isso. cacetada de páginas. Só isso. Só porque ela tem informação de todos os aeródromos do país. Seja privado
ou público. E não nós importa. nem sei quantos tem, lá deve ter umas 800, acho. Eu acho né? que seja isso. E por isso dá 1.200 páginas, porque alguns aeródromos têm mais de uma página de informação. Tem isso, né? Depende, a maioria não, mas principalmente os grandes aeródromos têm duas páginas, até 3. Isso mesmo. Né? Então, assim, você pode baixar o Rotair, digita aí no Google Rotair, DCE, ou só Rotair, você vai conseguir encontrar. E nós vamos, no momento certo, aprender a ler também o Rotair lá e tal, né? Mas a ideia é que você entenda que nessa Bíblia aeronáutica, que é o Rotair, você tem todas essas informações, comprimento de pista, enfim. Localidade do aeródromo, coordenada geográfica, tudo. Quantas milhas náuticas o aeródromo está em relação à cidade. Afastado da cidade, elevação em metros, se tem abastecimento de avigás e de querosene, radionavegação, se tem horário de torre, se tem pátio, se tem coordenado pátio, tudo. Mostra tudo do aeródromo. Então é isso. E aí, pessoal, pra gente finalizar essa aula aqui, 64 minutos, Fonseca. Perfeito. Os alunos vão nos amar agora. Só lembrar que a gente vai, como essa é uma aula de introdução, a gente vai sempre usar aqui no PP o ICA 112 como base, você pode pôr no Google. O Rotair é interessante. E a gente falou de siglas, né? Que tem uma cacetada de siglas. Lá no AIS Web, você pode digitar assim, AIS Web siglas no Google. Você tem lá tipo um dicionário de siglas. Você pode pôr qualquer sigla da aviação que vai funcionar. E legal que lá vai ter tanto para português quanto para inglês. Tem para tudo. É impressionante. Esse serviço é muito bom. Isso. Tem a própria ANAC também. A ANAC fez a ANACpedia, né? Sim. Então, qualquer coisa que você colocar ali, eles fazem. Ou tradução do português para o inglês, ou até mesmo o significado daquelas palavras. É muito legal. Bem legal mesmo. Muito legal. São 2 serviços aí que são... esse ANACpedia novo. Isso, muito legal. Muito legal. Isso mesmo. Legal. Bom, então é isso. Obrigado por ficar 1h05 com a gente. Muito obrigado a todos vocês. E até a próxima aula. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Ou bom dia ou boa tarde. Até.